Estamos de volta com o nosso encontro aqui pela Imagem da Cidade, programa Mulheres, e é sempre bom tê-lo aí também do outro lado, acompanhando os nossos temas colocados aqui também em discussão e, claro, recebendo os nossos convidados. Nesse mês de maio, um mês também voltado à Caprena, Associação Catarinense de Preservação da Natureza, que acaba de completar 50 anos. E nessa viagem no tempo, voltando nessa história tão rica, tão importante, e de que forma que a Caprena chega até o presente momento, o meu convidado hoje comigo aqui no nosso estúdio, o professor Nélcio Lindner, professor licenciado em História Natural, hoje Ciências Biológicas, especialista em Administração de Recursos Naturais e mestre em Gestão da Qualidade Ambiental e, claro, um nome que está desde o início nessa construção da nossa Caprena. Professor Nélcio, seja muito bem-vindo aqui também na TV Galega. Muito obrigado. Eu quero começar agradecendo cordialmente a TV Galega, a você em especial, pela oportunidade que está nos dando de divulgar um pouco mais do nosso já meio século de dedicação às causas ambientais. Cumprimentar os telespectadores da TV Galega, que sempre também tem dado apoio à causa ambiental pela qual nós lutamos há 50 anos. Expressar também minha felicidade por estar vivo e estar aqui, e felicidade por fazer parte deste meio século de defesa da causa ambiental em Blumenau, em Santa Catarina e no Brasil. Pois é, professor, fazer parte realmente desse meio século, naquele momento em que se pensava em consolidar um grupo, em consolidar uma associação como a Caprena, como é que era olhar para o meio ambiente, como é que era olhar para a sociedade, ali até um pouquinho antes, voltando nesse contexto histórico, quais eram as necessidades da sociedade naquele momento, professor? Olha, a verdade é que nós vivíamos numa horta fértil do saber da biologia, do saber da história natural. Nós éramos alunos do quarto ano do curso de História Natural da Universidade Regional de Blumenau. E surgiu durante nossas aulas de ecologia uma sugestão apresentada pelo nosso ainda atual presidente, professor Lauro Eduardo Baca, uma sugestão de que nós devêssemos criar uma entidade em defesa do meio ambiente. Os motivos não faltavam. Primeiro, nós tínhamos, pelo curso que estávamos fazendo, nós tínhamos a sensibilidade ambiental e observávamos o que estava acontecendo com os recursos da natureza. Na época, nós vivíamos ainda o efeito de grandes desmatamentos, da exploração de madeiras em todo o estado de Santa Catarina, especialmente as madeiras nobres. Esta era uma questão no campo, o uso intensivo e extensivo de agrotóxicos, e nas cidades, ou nos polos têxteis, como no polo de Blumenau e do Vale do Itajaí, nós tínhamos os efluentes têxteis que contaminavam nossas águas. No meio oeste, na agroindústria, nós tínhamos os impactos dos grandes frigoríficos, cujos dejetos, digamos, do açougue, dos frigoríficos, também eram lançados nos corpos d'água. E das indústrias de papel e celulose, que lançavam soda cáustica também nos corpos d'água. Então os rios estavam sangrando de forma muito intensa, e isso tudo nos motivou. E a princípio foi difícil a aceitação das autoridades e também do setor produtivo de modificar seus padrões de produção e defesa do meio ambiente. Defendia-se, na época, um grande crescimento econômico e que os custos ambientais são decorrentes do progresso que nós perseguimos. Então foi, digamos assim, um longo trabalho de comer pelas bordas, porque veja ainda, nós não tínhamos no Brasil, na época, nenhum órgão de controle ambiental. Não existia Ministério do Meio Ambiente, não existia em nível de Estado nenhum órgão ambiental de controle,
e em Blumenau também não. Mas, em função também deste clima do mundo acordar para as questões ambientais, e motivadas também pela Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente em 72, isto nos obrigou, aos poderes públicos e privados, a um novo olhar e uma nova preocupação com o meio ambiente. Daí surgiu a Secretaria Especial do Meio Ambiente em Brasília, ligado ao gabinete do presidente Médici, órgão na época ocupado por Paulo Nogueira Neto e 12 funcionários que faziam então, digamos, os primeiros rascunhos de leis no Brasil e de fiscalização. Em 75, o governo Antônio Carlos Conde Reis já cria a Fátima, a Fundação de Amparo à Tecnologia e Meio Ambiente, já é um órgão de controle. E em 77, aqui em Blumenau, no governo Renato Viana, foi criado a AEMA, Assessoria Especial de Meio Ambiente. Quer dizer, isto construiu-se desta forma lentamente uma nova mentalidade ambiental e tivemos avanços. Reconhecemos que temos muitas dificuldades ainda. Quais são esses avanços que merecem também ser destacados nessa trajetória que marca os 50 anos da Caprena, professor? Olha, os avanços foi uma legislação mais restritiva, que controla a qualidade dos efluentes. Hoje, o setor industrial deve apresentar laudos de laboratório atestando que o seu efluente não é impactante nos corpos d'água, né? Esses foram os avanços, uma legislação ambiental muito boa no Brasil, apesar de termos problemas ainda de desmatamentos na Amazônia, no Cerrado, mas nós temos uma legislação ambiental muito boa. O que ainda falhamos é sobre uma severa fiscalização e punição. Como de geral, a punição no Brasil, ela é até mesmo para os crimes hediondos, ela é muito branda. E para a questão ambiental também. Então, isso foram avanços que nós tivemos, né? Se nós olharmos hoje as qualidades de alguns dos nossos riachos, eles têm melhorado bastante. Não podemos ainda, infelizmente, falar isso do rio Itajaí-Açu, que sempre está lamacento. Por quê? Porque nós temos milhões de toneladas de solos férteis que as chuvas levam para dentro das águas dos rios. E isto é danoso, isso significa perda de solo, perda de fertilidade e contaminação das águas. Professor, nessa questão de perda de solo, de fertilidade, contaminação das águas, quando a gente se depara com muita chuva, com enxurradas, com enchentes, aí olhamos também com mais critério para a mãe natureza, isso como um todo, a sociedade como um todo. A gente sabe que vocês, os defensores da natureza, sempre têm essa preocupação, mas a sociedade como um todo, ela se preocupa mais em momentos como esse, em que a ferida está mais latente, está mais exposta. Sim. Mas, ao mesmo tempo, a nossa contribuição como ser humano, como cidadão aqui de Blumenau, do Médio Vale do Itajaí, o que cada um poderia fazer para contribuir, por exemplo, para fazer parte dessa história daqui para frente, nesse contexto de cuidar do meio ambiente, de preservar essa natureza que ainda, graças a Deus, está presente na nossa região? Nós já temos, especialmente em Blumenau, pela sua qualidade de vida, uma consciência relativamente boa. Nós tivemos grandes avanços com relação à coleta seletiva de resíduos sólidos, né? Se bem que é uma quantidade fantástica de lixo que são levados todos os dias até a Recicle, lá em Brusque, na divisa com Itajaí. São centenas de toneladas. E nós, por quê? Porque nós vivemos uma sociedade que tem relativamente um bom poder aquisitivo, consequentemente vivemos uma sociedade de compras, e as pessoas compram e compram e compram, e claro que selecionam os seus resíduos em grande parte. Mas essa é uma questão. A segunda é intensificar o sistema de coleta e tratamento de esgoto doméstico. Quer dizer, nós temos hoje cerca, não sei exatamente, mas algo em torno de 50% do esgoto tratado.
Quer dizer, uma cidade com quase 200 anos, 170 anos, tem hoje apenas metade do seu esgoto tratado. E isso somos um exemplo ainda, se comparado com outros municípios do Vale do Itajaí. Todo esse esgoto doméstico é lançado nos corpos d'água. Então, a proteção das florestas já está acontecendo, aqui pelo menos, no nosso município, não tanto no Alto Vale do Itajaí ainda existem muitas roçadas, mas de forma controlada. Mas tivemos avanços sim, e esses nos deixam felizes. Sabemos da árdua tarefa de continuarmos o que já fizemos ao longo de 50 anos. Oxalá possamos, não nós, o BACA e todos os que compõem a Caprena, hoje e sempre, mas as novas gerações, e que essas assumam esse papel de serem apóstolos da defesa do meio ambiente. E essas novas gerações podem contar, por exemplo, com um trabalho literário muito rico, que também Isso faz mesmo. parte desse momento 50 anos da Caprena, que é um livro justamente que conta essa história, esses 50 Exato. anos de trajetória da Associação Catarinense de Preservação da Natureza. Com muita satisfação, nós lançamos este livro, que são 150 páginas de muita história, muitos relatos e muitas imagens. O lançamento foi no dia 5 de maio, dia em que completamos 50 anos. E assim, professor, folheando página por página, o senhor que faz parte dessa história, que está presente também em toda essa memória construída para chegar a Caprena até onde chegou nesses 50 anos, está muito presente nesse livro toda essa caminhada de vocês, amantes, defensores da natureza. Ele foi muito bem repassado agora para as páginas do livro, todo esse momento histórico? Sim, ele está tudo relatado de forma cronológica. Tá? E nós, as últimas páginas está dedicada à última caminhada que a Caprena fez no dia 1º de abril, na travessia do Parque Nacional da Serra do Itajaí. Essa caminhada também fez parte desse momento especial festivo. Exatamente, Né? porque as excursões e as caminhadas têm sido um dos instrumentos, uma das estratégias que a Caprena utilizou na sensibilização. Então, por exemplo, nessa caminhada, nessa travessia do Parque Nacional, de oeste para leste, quer dizer, isso significa entrar em Apiúna, no Jundiá, lá em Apiúna, e sair aqui na Nova Rússia, atravessando o Faxinal do Bepe. Né? E isso põe as pessoas em contato com a natureza e esse esplendor. Estão previstas para esse semestre, ainda esse ano, diversas excursões, destacando uma delas ao Morro do Baú, a outra ao Planalto Norte de Santa Catarina, região de Corupá, outra ao Vale do Itajaí do Norte, a região de Vitor Meireles e José Botê, reserva indígena. Então tem diversos eventos de contato com o meio ambiente que ainda vai acontecer e já, como sempre, já aconteceram. Esses eventos, professor, de contato com o meio ambiente, por exemplo, o nosso Parque Nacional da Serra do Itajaí também, é uma forma de poder mostrar o que temos no nosso dia a dia, ao nosso redor, e muitas vezes não percebemos mais esse corre-corre também, essa vida tão conturbada, tão corrida, muitas vezes não se depara como é lindo e como é necessário também esse envolvimento, essa troca de cuidados entre a natureza e nós com a natureza, professor. Exato. Preciso buscar ainda uma informação aos nossos telespectadores, convidá-los a participar desses eventos. Eles estão abertos ao público mediante uma inscrição, né? E os parques, especialmente o Parque Nacional da Serra do Itajaí, que são 57.500 hectares aproximadamente, de uma região montanhosa que não se presta a nenhuma atividade agrícola, e sim como um berço da natureza, da flora e da fauna, que tem belezas fantásticas. E o que se quer, e ainda vamos chegar lá, de fazer do Parque Nacional da Serra do Itajaí algo semelhante
ao que é hoje o Parque do Iguaçu, que é um atrativo turístico e que é fonte de riquezas e fonte de renda para os guias, para a comunidade do entorno, pousadas e tudo que se pode desenvolver. Então para isso nós precisamos também de incentivo do poder público para viabilizar e abrir as portas do Parque Nacional à visitação pública ordenada, né, para tornar isto um atrativo não só de se embevecer com a natureza, mas também de contribuir com o desenvolvimento econômico de toda a região. Existe hoje, professor, um roteiro desse contato com a natureza, desse, por exemplo, estar presente no Parque Nacional da Serra do Itajaí, fazendo essa visita, fazendo esse turismo que vocês tanto defendem? Não, ele ainda não existe um roteiro estabelecido. Isto precisa ser feito pelo pessoal do ICMBio e outras organizações, de fazer roteiros, fazer trilhas devidamente seguras para que as pessoas possam caminhar, e isso ainda não está feito, mas precisa ser feito. Isso é um passo importante a ser feito. É verdade. Professor, para poder finalizar, acompanhar essa agenda de aniversário, essa agenda festiva, marcando nesse ano os 50 anos da Caprina, de que forma a gente pode ter também acesso a toda essa programação que ainda vai continuar movimentando aqui a nossa cidade e região? Olha, como ter acesso? Eu posso fazer, eu peço que tanto a TV Galega e outros órgãos de radiofonia se tornem veículos de divulgação desses eventos, que possam exatamente trazer mais pessoas e sensibilizar mais pessoas. Eu preciso destacar também um fato muito importante. A Caprina, ela foi eleita representante do sul do Brasil no Conselho Nacional de Meio Ambiente. Então, ainda este mês de maio, haverá a primeira reunião do Conselho e o nosso presidente, Lauro Eduardo Baca, vai a Brasília representar a região sul, juntamente com a entidade do Paraná. São duas entidades ambientalistas que vão representar o sul do Brasil. E a Caprina é a entidade mais antiga a fazer parte do CONAMA. Um bom momento para poder fechar já também esses 50 anos. E feliz momento. Professor, muito obrigada por estar conosco hoje aqui, dividir um pouquinho dessa rica história da nossa Caprina. Muito obrigada, tá? Obrigado a você. Muito obrigado. E aí, assim, nós terminamos o nosso encontro de hoje, agradecendo demais também o seu momento aí de dedicar também essa atenção aos nossos convidados, aos assuntos colocados em evidência. Aproveitando esse mês especial Dia das Mães, não só o domingo Dia das Mães, mas todos os dias, um beijo no coração de todas as mães. Eu sou mãe, sei da importância que temos na vida dos nossos filhos, mas também a importância que tem a nossa mãe na construção também da nossa caminhada. Um beijo para minha mãe, Dona Maria, um beijo no teu coração, te amo demais. E em nome da minha mãe, um beijo para todas as mães que nos acompanham também aqui na nossa programação. Beijinho também para a equipe da loja Maria Tereza Moda Mulher, segue com muitas opções para você, também ao mesmo tempo ofertas especiais. As roupas que eu utilizo aqui no nosso programa vêm da loja Maria Tereza Moda Mulher, sempre com novidades, esperando por você na Rua Floriano Peixoto, bem na região central de Blumenau. Fiquem com Deus, tá? Um beijo no coração de todos e até a próxima quarta-feira em mais um encontro Mulheres aqui na TV Galega.